Votorantim, 85 anos, nossa gente faz história. Depoimento de Renata Carvalho, entrevistada por Jacira. Luiz Antônio, 8 de setembro de 2003. Realização Museu da Pessoa. Entrevista número CB VCP 141. Queria que você começasse dizendo o seu nome, o local onde você nasceu e a data, por favor. Tá, eu me chamo Renata, de Laurentes, Morescalque, Carvalho. Nasci em Jabuticabal, uma cidade próxima que fica a 60 quilômetros de Ribeirão Preto. E a data do seu nascimento? Foi 27/2/67. E qual a sua função aqui na VCP? Eu trabalho como analista de recursos humanos, na célula de gestão de pessoas. E em que ano você entrou na VCP? 89. Então foi bem no início. Foi bem no comecinho. Ela iniciou em 88, 20 de setembro de 89 eu entrei, na área de treinamento. E como foi para conseguir essa vaga? Foi difícil? Tem uma história atrás disso? Eu acabei de me formar e na própria faculdade eu fiquei sabendo que a Votorantim estava instalando uma empresa aqui na região e estava recrutando pessoas. Aí eu fiz a ficha, fui chamada para fazer a entrevista, passei por uma seleção e logo em seguida estava sendo contratada pela empresa, em 89. E como era a fábrica nessa época? Era muito diferente do que é hoje? Demais, era super diferente porque ela estava em construção quando eu entrei aqui. Então, por exemplo, na época eram poucos funcionários e, para você ter uma ideia, tinha acho que 4.000 a 5.000 pessoas de empreiteiras. Na época, hoje nós temos assim mais ou menos 22 ônibus, alguma coisa parecida. Tinham 3 ônibus de funcionários. Então era uma loucura, era um pátio em obras aqui dentro. Mas foi uma experiência de vida fantástica, porque é o primeiro emprego, você entra com ideal, você sai da faculdade, né, com a teoria, e quando você vem para a empresa, uma fábrica em construção é totalmente diferente. Mas a experiência de vida e profissional é fantástica. E eu que tive essa oportunidade de estar desde 89, você vem acompanhando toda a evolução da empresa. Você tem um histórico, acompanha o passado dela, né? Então você começa a entender uma série de atitudes que são tomadas hoje, você sabe o porquê que precisa ser feito isso, porque tem tanta inovação, porque tem tanta mudança, tudo em função de uma evolução. E o que você conhece da história da fábrica que você pode contar pra gente, que você acha que é importante? Eu acho que tudo é muito importante que a gente viveu aqui dentro, né? Não dá para contar muita coisa, mas o que marca muito a gente é que na época de 89 para frente, foi a época que começou a se contratar pessoas aqui dentro para trabalhar, para preparar pessoas, para assim que ela tivesse em pleno funcionamento dessa startup, a gente tivesse as pessoas preparadas para iniciar na operação. Então foi muito bonito, porque você começa a buscar profissionais de todas as regiões, de empresas diferentes, cada um com a sua cultura, cada um com o seu costume. E era uma época onde tinha poucas pessoas, então as pessoas se relacionavam mais vezes, estavam mais juntas, uma ajudava a outra, porque uma veio do Pará, a outra veio de Mogi, então precisava de apoio, as pessoas precisavam mais de apoio, então eram muito unidas. E a gente parecia que tinha mais tempo de estar junto, de estar próximo, formou como se fosse uma família naquela época. E hoje você não acha que é assim? Tem, eu acho, mas eu acho que hoje o dia a dia das pessoas estão assim, atropelado de trabalho, de cobrança, de pressão. Existe, eu acho que o clima aqui dentro da empresa é muito ainda adequado, muito saudável, mas você sente uma diferença daquela época para essa. Mas um fato assim que me faz lembrar com muito carinho
é que a gente contratou em 89, mais ou menos, 100 meninos. A gente chamava meninos porque eram meninos mesmo, na faixa de 18, 20 anos. E eles ficaram com a gente em treinamento 1 ano. Como se fosse assim, a gente falava, né, meninos, porque como se fosse filhos, preparando, treinando, orientando, explicando como que era uma empresa de celulose e papel, que era um ramo novo aqui na região, e a maioria desses meninos que a gente chamava eram acostumados com outro ramo, que é o açúcar e álcool aqui na nossa região, né? Então precisou ter um treinamento, um desenvolvimento básico até durante esse 1 ano a gente sentir que eles estavam mais ou menos preparados para que a empresa entrasse em funcionamento, a gente tivesse pessoas para começar a estar lá na linha de frente operando. Foi muito bonito, porque a gente conseguiu em 1 ano desenvolver 100 pessoas do zero para uma necessidade que a empresa possuía e assim, criando um ambiente muito saudável, muito alegre, motivando bastante, buscando ver a competência de cada um para a gente poder chegar ao final e conseguir dizer, para ter um sucesso futuro, conseguir dizer, essa pessoa tem habilidade, tem a competência para estar na área X, essa tem para a área Y. Então foi um trabalho e tanto, mas foi recompensador. E ainda hoje a gente tem pessoas aqui, desses 100 meninos que a gente chamava, né? E a gente consegue ver o desempenho deles até hoje aqui. Maravilha! E você tem algum caso interessante para contar do seu dia a dia, do cotidiano mesmo? Tem um fato que eu consigo me lembrar assim, que me vem na cabeça bem rapidinho, é que quando a gente veio para esta ala aqui, a fábrica estava em construção, e a gente veio para essa ala onde a gente está hoje sendo entrevistado. Só tínhamos nós, só nós, e o resto assim, 4.000 empreiteiros trabalhando aqui e barro para tudo quanto é lado, em construção, não tinha energia, não tinha água, não tinha nada. Mas as pessoas tinham uma carência tão grande, as próprias pessoas que trabalhavam aqui, a gente estava muito próximo, porque estava construindo e a gente no meio da construção. E ao fato de você dar atenção, o bom dia para uma pessoa era tão importante para eles que a gente foi pegando amizade, que quando eles tinham folga, as pessoas que trabalhavam para as empreiteiras, de tempos em tempos eles tinham folga. Então o que eles faziam? Teve uma pessoa que marcou muito a gente. Ele foi lá na folga dele, tomou um banho, se vestiu, acho que com a melhor roupa que ele tinha, foi lá, comprou um bolo em Luiz Antônio, veio aqui e veio dizer assim para nós, olha, atenção, tipo assim, né? A atenção que você deu pra gente, nunca ninguém tinha dado por ele ser uma pessoa muito simples. E ele queria mostrar que ele tinha condições de ter uma outra vida, que não era só aquela de trabalhar. Ele se pôs todo arrumadinho e veio trazer o bolo pra gente, para comemorar a folga que ele tinha. E a atenção dele, ele falava, eu tô tão longe da minha família, então vocês são a minha família. Com um simples bom dia que você dava para as pessoas. Então, pra gente que, principalmente a gente que trabalha na RH, a gente enxerga mais esses pontos, né? E reforça muito a importância da gente estar se atentando às pessoas, né? Independente do nível, independente da formação, independente de qualquer coisa. E quais os comportamentos que a empresa valoriza no funcionário que você acha que você agregou para a sua vida, para você, para sua família, para seus amigos, enfim, quando você sai da fábrica que você leva isso? Eu acho que um pouco esse amor que a gente tem por trabalhar aqui, ele é muito forte. Então, quando a gente fala, alguém pergunta onde você trabalha na Votorantim, a gente enche a boca para falar que a gente trabalha na Votorantim. Por quê? Porque ela é uma empresa, ao meu ver, de ponta. Então, na nossa região, tem um peso muito grande. Comprometimento, eu acho que isso, eu não sei se é da minha pessoa ou não, mas eu puxei muito. Eu acho que o comprometimento que a gente tem que ter com a empresa é muito grande.
ela nos dá, não é uma segurança, mas ela passa um conhecimento muito grande, porque tudo que tem em termos de administração de mais novo no mercado, tudo você tem aqui dentro da empresa. Então você está sempre na frente, você está sempre se atualizando. E eu acho que mais seriam esses aspectos. E quais os programas sociais da VCP que você acha que são importantes ou mais importantes? Qual que você destacaria? Se tem algum que você destacaria? Tem um trabalho que já foi feito há muito tempo aqui em Luiz Antônio, que foi o de saúde bucal, que foi feito com algumas escolas aqui de Luiz Antônio, que deu um resultado belíssimo. Foi muito comentado, surgiu até um livro desse trabalho. Existem trabalhos menores feitos com a PAI. Eu acho que os que eu mais me lembro são esses. Então não é uma coisa só para os funcionários, né? Não é. Interage com a Sim. comunidade. A empresa visa também os funcionários, mas tem esse trabalho feito com a comunidade. Então agora a gente tem trabalhos que vão estar surgindo na própria área de RH para valorização do profissional, valorização da sua família. Mas esse ainda eu não posso te contar, porque esse é um projeto que está vindo aí. E como a VCP cuida do meio ambiente? Como que você vê isso? A gente tem vários trabalhos sendo feitos, a gente tem uma área específica que cuida do meio ambiente aqui dentro da empresa, a gente está implantando a ISO 18.000 aqui dentro, 18 a 14, acho que é 14, estou me lembrando. E nós temos a coleta seletiva, a gente tem a integração, onde a pessoa entra na empresa, participa de conhecimentos básicos dos cuidados que ela tem que ter em determinadas áreas. A hora que ele vai para o funcionário novo, vai para a nova área onde ele vai estar trabalhando, ele tem que ser orientado quais são os riscos de qualquer ação que ele toma lá dentro para não impactar no meio ambiente. Interessante, qualquer funcionário? Sim. A partir agora deste mês, nós vamos ter com os provedores, já existe integração para os provedores, mas nós vamos estar intensificando as informações de meio ambiente. Então é uma preocupação muito grande. E isso já vem até antes da implantação de qualquer sistema, que já vinha com os cuidados com o meio ambiente, aqui com a água que a gente tira do rio, que entra para o processo e depois retorna para o rio. Os resíduos que saem aqui da empresa, existe um tratamento para isso. Então ela tem uma preocupação e isto dá uma valorização. A gente se sente bem em trabalhar uma empresa que tem essa preocupação com o meio ambiente. E, bom, para terminar, agora a gente vai perguntar um pouco da exposição que a gente fez. Gostaria de saber o que você achou da exposição. Eu achei muito interessante, porque você tem ali na frente as informações, você tem uma história passando ali, você tem alguns funcionários, então você tem a história da VCP, você tem os funcionários mostrando. A gente não está muito acostumado, né? Tá com essas informações muito vivas, mas eu acho que é uma maneira até de os próprios visitantes que visitam a empresa começar a perceber a valorização que a empresa está dando para o histórico, para essas referências, para o histórico dos próprios funcionários que estão na empresa há muito tempo. É uma valorização, passa a ser uma valorização. E o que você acha, então, nesse projeto de resgate da memória do grupo, a partir do funcionário? Vamos dizer assim, o que isso pode refletir no funcionário? Bom, eu acho interessante porque a história é feita pelo funcionário. Então, eu acho que cada um, se você somar a história de cada um que já está há um bom tempo, ou mesmo que acabou de entrar, cada um vai ter um pedacinho. Se você juntar, você vai conseguir formar a história da VCP Unidade Luiz Antônio, que somada às demais unidades, você pode chegar à história da VCP, da Votorantim, Celulose e Papel nesse ramo. É muito interessante esse trabalho. Agora a gente está na expectativa para ver o resultado que isso tudo vai dar. Vai demorar um tempinho ainda. E você quer dizer mais alguma coisa?
Alguma coisa que eu esqueci de perguntar? Eu acho que é... Eu acho que é mais esse aspecto. Agora, uma outra coisa que eu gostaria de salientar, a nossa área de recursos humanos, sou suspeita em dizer, mas é uma área assim muito bonita, porque na nossa mão passa todo mundo que entra na empresa, tanto da unidade como de outras unidades. Então você tem uma visão da empresa como um todo, porque mesmo que venha pessoas de outras unidades, ela está vindo conhecer a tua empresa, mas você também está passando a conhecer um pedacinho do ambiente onde ela vai estar inserida. Então você conhece muita gente, teu relacionamento aumenta e você conhece a história de cada um. Então você carrega essa experiência, porque é uma troca, não é ela tá vindo só para aprender, mas quando você está conversando com ela, você já está tendo essa troca. Então é uma área muito bonita, muito trabalhosa, mas é muito bonita. Respeito, então. Bastante. Que bom. E você gostou de ter participado desses depoimentos? Sim. Gostaria de ter tido mais tempo para preparar, para ter pensado um pouquinho melhor, porque depois que a gente participa que você começa a lembrar, puxa, podia ter falado isso, esqueci, isso aqui era interessante. Mas é bom porque aí também você fala com o coração, você fala o que você sente naquele momento, né? Espontâneo. É isso mesmo, espontâneo. Bom, então eu acho que é isso. Obrigada. Obrigada a você.